CERN. Eles teriam usado o colisor para abrir um portal e estabelecer contato com seres de fora da Terra. Impressionante. E um desses seres seria, supostamente, um dos ocupantes do 3I Atlas. Um acontecimento inacreditável teria ocorrido sob as montanhas da Suíça. O gigantesco colisor de partículas do CERN aparentemente acabou desencadeando uma forma de comunicação com um objeto espacial enigmático chamado 3I Atlas, um corpo que apresenta comportamentos jamais registrados pela ciência. Durante colisões realizadas no subsolo dos Alpes, os sensores captaram um sinal vindo do espaço. Não era interferência aleatória, mas uma resposta clara do próprio 3I Atlas, aquele objeto interestelar que vem deixando astrônomos perplexos. Ele aumenta o brilho quando se afasta do Sol, possui uma cauda invertida e emite pulsos a cada 147 segundos, como se tivesse um ritmo próprio, quase biológico. E, quando o colisor foi desligado, o sinal captado mudou também, como se o objeto estivesse reagindo a nós. Coincidência cósmica? Ou testemunhamos o primeiro contato real com alguma forma de inteligência proveniente além do sistema solar? E o que pode acontecer quando o 3I Atlas se aproximar da Terra no próximo ano? Nas profundezas dos Alpes suíços, algo extraordinário teria ocorrido. Algo que ninguém ousa comentar abertamente. Nos corredores subterrâneos do CERN, sede do mais poderoso acelerador de partículas já construído, os cientistas teriam esbarrado em uma descoberta capaz de transformar completamente nossa visão sobre a vida no universo. Tudo começou como um rumor discreto, um comentário aqui e outro ali, ecoando entre pesquisadores. O grande colisor de Hadrons, criado para simular os instantes logo após o Big Bang, teria feito algo que desafia toda a lógica conhecida. Estabeleceu uma forma de comunicação com algo que viaja em silêncio pelo vazio interestelar. O equipamento nunca foi projetado para detectar, muito menos conversar com, possíveis formas de vida alienígenas. Por décadas, o CERN se dedicou a acelerar partículas quase à velocidade da luz para investigar os elementos fundamentais da realidade, buscar matéria escura, explorar campos quânticos e tentar compreender como o universo começou. Mas, durante um experimento rotineiro realizado em setembro de 2025, tudo mudou de um jeito completamente inesperado. Naquele dia, a equipe testava um novo programa, o Projeto AET, cujo objetivo era estudar como campos magnéticos extremamente intensos interagem com raios cósmicos que atingem constantemente a Terra vindos do espaço profundo. Tudo transcorria normalmente, com os sistemas funcionando dentro do previsto, até que o impossível aconteceu. Exatamente às 3h14, tempo universal, detectores ultrassensíveis, instalados a mais de 100 metros abaixo da superfície, registraram algo que jamais havia sido visto antes. Uma ressonância estranha surgiu nos instrumentos, mas o sinal não vinha das colisões de partículas ocorrendo no anel do colisor. Em vez disso, essa frequência misteriosa vinha de muito além dos limites do laboratório subterrâneo. O visitante estranho vindo do espaço profundo. Para entender por que essa descoberta causou um choque global entre os cientistas, é preciso analisar o enigmático objeto celeste chamado 3I Atlas. Esse visitante misterioso foi detectado inicialmente em julho de 2025 pelo telescópio de pesquisa Atlas da NASA, localizado no Havaí, o mesmo sistema que registrou imagens de outros viajantes interestelares famosos, como Oumuamua e 2C Borisov. Esses objetos vindos de além do sistema solar já intrigavam os astrônomos há anos. Quando o 3I Atlas surgiu pela primeira vez, parecia apenas mais um cometa interestelar típico. Um enorme bloco de gelo, rocha e detritos cósmicos que escapou da gravidade de seu sistema estelar de origem e vagava pela galáxia.
Cometas, assim, seguem padrões previsíveis de comportamento conforme viajam pelo espaço e interagem com radiação e gravidade. Mas o 3I Atlas se recusou a se comportar de acordo com qualquer modelo científico conhecido. Cometas tradicionais ficam mais brilhantes conforme se aproximam do Sol, pois o calor provoca a sublimação do gelo e forma a cauda que vemos da Terra. Mas esse objeto misterioso fez exatamente o contrário. Quanto mais se afastava do Sol, mais brilhante e ativo ficava, desafiando todas as leis conhecidas da física cometária. Ainda mais perplexa era a direção de sua cauda. Cometas normais têm caudas que apontam para longe do Sol, empurradas pelo vento solar. Mas a cauda do 3I Atlas apontava para o Sol, contradizendo completamente tudo o que a ciência acreditava entender sobre essas interações. O telescópio espacial James Webb foi imediatamente direcionado para o objeto, e o que encontrou deixou os pesquisadores sem palavras. O Webb revelou que o 3I Atlas pulsava com um ritmo constante a cada 147 segundos, como um batimento cósmico ecoando pelo espaço. Esses pulsos não eram luz refletida, como alguns imaginaram no início. A análise espectroscópica confirmou que o objeto gerava e emitia sua própria fonte interna de energia, produzindo rajadas regulares de radiação eletromagnética vindas do núcleo. Isso elevou o 3I Atlas de curiosidade astronômica para algo que exigia investigação urgente. O pulso rítmico sugeria algum tipo de mecanismo interno capaz de gerar energia e transmiti-la ao espaço. Nenhum fenômeno natural conhecido poderia explicar como um objeto parecido com um cometa poderia fazer isso, especialmente um que parecia operar de forma independente da luz solar. Enquanto isso, no CERN, os experimentos continuavam normalmente. O colisor acelerava prótons a velocidades extraordinárias, recriando condições dos primeiros momentos do universo. Os equipamentos de detecção, entre os mais sensíveis já produzidos pela humanidade, medem flutuações mínimas em campos eletromagnéticos, ondas gravitacionais e interações quânticas. Quando a ressonância estranha apareceu pela primeira vez, muitos pensaram ser falha de equipamento ou interferência externa, talvez atividade solar ou condições atmosféricas. Mas, ao analisar o sinal com mais profundidade, perceberam que aquilo era diferente de tudo o que já haviam visto. A frequência combinava exatamente com os pulsos de 147 segundos detectados pelo James Webb e emitidos pelo 3I Atlas, localizado bilhões de quilômetros distante. A coincidência parecia impossível, mas os dados eram claros, registrados por múltiplos sistemas independentes. A chegada do sinal também contrariava explicações convencionais. Ele atingiu a Terra cerca de 12 minutos antes do que qualquer evento solar ou distúrbio eletromagnético conhecido seria capaz de fazer. Isso sugeria que a origem não era o Sol ou qualquer fonte dentro do sistema solar. E então aconteceu o impensável. À medida que os sistemas eletromagnéticos do CERN reduziam sua potência entre um experimento e outro, o sinal começou a mudar, respondendo em tempo real às variações no campo magnético do colisor. Isso não era ruído, não era interferência natural. Algo estava monitorando e respondendo às atividades sob as montanhas suíças. Por exatamente 11 minutos e 37 segundos, o grande colisor de Hadrons se tornou algo que jamais deveria ter sido, um transmissor. Ele enviou sinais eletromagnéticos para o cosmos e recebeu respostas de uma fonte desconhecida, além dos limites do sistema solar. As implicações disso foram imediatas e devastadoras. Telescópios de rádio na Itália e na França, operando pela rede europeia de monitoramento do espaço profundo, detectaram simultaneamente uma transmissão fraca, porém inconfundível. Uma onda de micro-ondas vinda exatamente das coordenadas celestes ocupadas pelo 3I Atlas. A intensidade do sinal era fraca,
exigindo técnicas sofisticadas de amplificação e filtragem, para separá-lo do ruído natural do espaço. Mas sua natureza artificial ficou imediatamente evidente para os radioastrônomos experientes que o observaram primeiro. Quando os dados da transmissão foram processados por algoritmos avançados de reconhecimento de padrões e softwares matemáticos, os pesquisadores descobriram algo que lhes causou arrepios. Inserida na complexa estrutura da forma de onda, havia uma sequência claramente reconhecível de números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Essa sequência, há décadas considerada pelos cientistas envolvidos na busca por inteligência extraterrestre como a forma mais provável de qualquer civilização avançada demonstrar compreensão matemática e lógica, é vista como uma linguagem universal do cosmos. Os números primos representam um conceito matemático fundamental que deveria ser reconhecido por qualquer espécie inteligente que tivesse desenvolvido conhecimento científico avançado, independentemente de sua natureza biológica, cultura ou história evolutiva. A descoberta dessa sequência numérica dentro da transmissão vinda do 3I Atlas forneceu a primeira evidência concreta de que algo com inteligência sofisticada estava se comunicando através das vastas distâncias do espaço interestelar. Análises adicionais revelaram estruturas matemáticas ainda mais complexas embutidas nos padrões da onda. Quando os pesquisadores converteram os dados eletromagnéticos em representações visuais, usando modelagem computacional avançada, descobriram padrões geométricos incrivelmente semelhantes à proporção áurea, o famoso valor matemático 1618, presente na natureza, desde as espirais de galáxias até o arranjo de sementes de girassol, passando pelas proporções encontradas no DNA humano. A presença da proporção áurea na transmissão sugeria que quem, ou o que, enviava esses sinais possuía não apenas conhecimento matemático avançado, mas também uma compreensão profunda dos padrões fundamentais que governam os processos naturais do universo. Essa constante matemática funciona como uma linguagem universal que transcende diferenças culturais e biológicas, estabelecendo uma base comum para a comunicação entre formas de inteligência radicalmente distintas. Astrofísicos da Universidade de Genebra foram chamados para verificar independentemente os dados do CERN. A análise confirmou que os padrões de ressonância detectados pelo acelerador de partículas haviam sido realmente modulados por uma fonte externa, localizada além da magnetosfera terrestre. Isso significava que os sinais não eram ecos de transmissões humanas, mas comunicações genuínas, vindas de uma fonte inteligente no espaço profundo. A equipe suíça também descobriu que a estrutura tridimensional da forma de onda, quando renderizada em softwares gráficos sofisticados, produzia um padrão espiral idêntico à trajetória orbital seguida pelo 3I Atlas, enquanto viajava pelo sistema solar. Essa correlação não podia ser explicada por coincidência ou por fenômenos naturais, sugerindo fortemente que o objeto codificava, de forma deliberada, informações sobre sua própria localização e padrão de movimento. Líderes da física teórica começaram a formular explicações para como uma comunicação a tão longa distância seria possível entre o 3I Atlas e o CERN. A teoria mais promissora sugeria que o objeto misterioso poderia ser algum tipo de sonda quântica, utilizando princípios avançados de entrelaçamento quântico e conexões não locais para manter comunicação instantânea em distâncias interestelares que, usando sinais eletromagnéticos convencionais, levariam anos para ser percorridas. A frequência interna de pulsação do 3I Atlas, exatamente 147 segundos por ciclo, cai dentro da faixa da ressonância Schumann, que corresponde à frequência eletromagnética natural da ionosfera terrestre. Essa coincidência sugere que o objeto pode ter sido projetado ou programado
para reconhecer e interagir com assinaturas eletromagnéticas produzidas por civilizações tecnologicamente avançadas em planetas com características atmosféricas e magnéticas semelhantes às da Terra. Quando o acelerador de partículas do CERN ativou seus sistemas eletromagnéticos de alta potência, transmitiu inadvertidamente um sinal forte que ressoou com os sistemas de monitoramento do 3I Atlas, disparando um protocolo automático de resposta que permanecia inativo até aquele momento. As observações infravermelhas do telescópio espacial James Webb revelaram microflutuações no espaço ao redor do objeto, formando padrões semelhantes a loops de retroalimentação energética, sugerindo manipulação ativa da radiação eletromagnética em seu ambiente local. Ainda mais intrigante, diversos satélites orbitais de Marte registraram rajadas refletidas da mesma frequência de transmissão cerca de 57 minutos após a detecção inicial no CERN. Isso criou o que os pesquisadores chamaram de rede de resposta triangulada, com sinais refletindo entre a Terra, Marte e o objeto interestelar em um padrão coordenado que lembrava um sistema de comunicação multinodal, abrangendo uma parte significativa do sistema solar. A natureza sofisticada dessa rede implicava que o 3I Atlas não apenas detectava e respondia a sinais eletromagnéticos artificiais, mas também era capaz de coordenar transmissões complexas em múltiplos pontos, com precisão temporal e controle de frequência. Uma tecnologia muito além de qualquer coisa conhecida pela humanidade. Após a divulgação preliminar dos dados sobre o evento de comunicação no CERN, a comunidade científica internacional se dividiu em dois grupos. O primeiro grupo, formado principalmente por astrônomos e físicos conservadores, argumentava que o 3I Atlas era apenas um objeto natural incomum, possivelmente um fragmento de um núcleo planetário antigo ou um tipo exótico de matéria com propriedades eletromagnéticas peculiares. Para eles, os padrões matemáticos e o comportamento responsivo poderiam ser explicados por ressonâncias, interações magnéticas ou efeitos do vento solar e da radiação cósmica. Reforçavam que afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias e que os dados, embora fascinantes, ainda não comprovavam inteligência extraterrestre. O segundo grupo, formado por astrobiólogos e pesquisadores do SETI, defendia uma interpretação muito mais radical. Para eles, o 3I Atlas era claramente uma sonda artificial, projetada e enviada por uma civilização extraterrestre avançada com o propósito de monitorar e se comunicar com espécies tecnológicas emergentes, como a humanidade. Apontavam a codificação matemática avançada, a precisão temporal das respostas e a coordenação interplanetária como evidências claras de inteligência. A hipótese artificial ganhou força quando dados adicionais do Observatório ALMA, no Chile, revelaram oscilações sincronizadas em comprimentos de onda submilimétricos, que pareciam acompanhar e responder a transmissões de rádio originadas na Terra. O objeto parecia ter se conectado aos satélites de comunicação humanos e estava monitorando ativamente nossa assinatura tecnológica. Conforme a notícia se espalhava, o CERN divulgou um comunicado oficial reconhecendo a detecção de sinais incomuns, mas sem confirmar comunicação extraterrestre. Entretanto, jornalistas e pesquisadores independentes notaram que protocolos de dados classificados haviam sido ativados horas antes do anúncio público. A rede de espaço profundo da NASA discretamente redesignou o 3I Atlas como alvo de monitoramento prioritário, mobilizando novos telescópios e plataformas espaciais para rastrear continuamente sua trajetória e padrões de transmissão. Modelos avançados de mecânica orbital mostraram mudanças sutis, porém mensuráveis, na rota do objeto, como se estivesse realizando correções de curso em direção à zona orbital da Terra. Projeções atuais indicam que o 3I Atlas
atingirá sua maior aproximação no final de 2026, chegando a cerca de 50 milhões de quilômetros do planeta. Se o objeto realmente for uma sonda inteligente reagindo a assinaturas tecnológicas humanas, essa aproximação pode representar muito mais que uma simples passagem. O ajuste de trajetória e o timing sugerem um possível encontro planejado. Agências espaciais internacionais já estão coordenando campanhas de observação e protocolos de comunicação para o momento crítico. Radiotelescópios ao redor do mundo estão sendo sincronizados em uma rede global de escuta, capaz de captar transmissões com sensibilidade sem precedentes. Algoritmos avançados estão sendo desenvolvidos para decodificar mensagens e formular respostas adequadas. A Agência Espacial Europeia iniciou estudos preliminares para uma possível missão robótica de interceptação, um desafio que exigiria cooperação internacional e avanços tecnológicos sem precedentes dentro do curto prazo disponível. Enquanto isso, físicos teóricos tentam entender os mecanismos quânticos que possibilitariam comunicação instantânea entre estrelas. Observações recentes do Telescópio Espacial Hubble e de outros observatórios em órbita detectaram novos objetos interestelares entrando no Sistema Solar, incluindo o C2025 R2 Swan, que apresenta características semelhantes às do 3I Atlas. O Observatório Solar e Heliosférico, CCOARO, identificou vários objetos seguindo trajetórias coordenadas, sugerindo que a humanidade pode ter encontrado não apenas uma sonda, mas uma rede completa de sistemas de monitoramento extraterrestre. As pesquisas da constelação Swan identificaram pelo menos 12 objetos adicionais vindos de fora do Sistema Solar, vários deles exibindo os mesmos padrões matemáticos e comportamento responsivo do 3I Atlas. Essa frota crescente sugere que a Terra pode ter se tornado alvo de escrutínio intenso por uma ou mais civilizações avançadas, alterando profundamente nossa percepção do nosso lugar no cosmos. Obrigado por assistir a mais um episódio. Enquanto você ainda está aqui, clique no vídeo na tela para mais conteúdo de qualidade.